Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre nocicepção, mais especificamente sobre como ocorre o mecanismo de transdução do estímulo nociceptivo. Para começar essa aula, eu resolvi escolher a pergunta: o que é a dor? A dor, ela é uma experiência sensorial que está associada a uma lesão tecidual ou alguma potencial lesão e também a um processo inflamatório. Essa experiência, ela é muito pessoal e varia de pessoa para pessoa. E também a dor, ela vai envolver o processamento central das informações. Partindo do princípio da dor, é importante destacar sobre o que é a nocicepção, que é o assunto principal da nossa aula de hoje. Bom, a nocicepção, ela é caracterizada por ser um processo neural periférico de codificação e processamento do estímulo nocivo nos nociceptores, sendo que os nociceptores, eles são sensíveis a estímulos que foram provocados pela lesão. Os nociceptores, eles vão ser terminações nervosas, basicamente de dois tipos. O tipo C ou o tipo A delta, que são representados nessa imagem aqui. Essas terminações nervosas, elas possuem uma característica de serem lentas, terem uma velocidade lenta de transdução do estímulo. Isso porque elas são bem finas. Além disso, vale destacar que a fibra A delta ela é um pouco mais rápida do que a fibra do tipo C, por possuir bainhas de mielina. Além disso, outro ponto a ser destacado é que possuem alguns tipos de nociceptores, né? Os nociceptores unimodais eles vão ser sensíveis a apenas um tipo de estímulo. Já os nociceptores polimodais, eles vão ser sensíveis a mais de um tipo de estímulo. Continuando então, agora eu vou explicar mais especificamente sobre como ocorre a transdução do estímulo através dos nociceptores. Bom, primeiramente, o que acontece é uma lesão tecidual. Essa lesão tecidual, ela vai fazer com que algumas células sejam danificadas e certo conteúdo que era intracelular acaba sendo liberado e vai para o espaço extracelular. Dentre essas substâncias, nós podemos falar sobre o ATP, os prótons H+, e a adenosina. Tais substâncias, elas vão atuar sobre algumas proteínas de membrana que estão localizadas nos receptores nociceptivos. A partir desse estímulo, através dos receptores, vai ocorrer a despolarização e geração do potencial de ação. Esse potencial de ação, então, vai seguir, né, pelo neurônio, pela fibra e até chegar ao sistema nervoso central. Esse primeiro neurônio que possui os nociceptores, ele é chamado de via de primeira ordem, que vai fazer sinapse com o neurônio de projeção, que está localizado na medula espinhal, que vai se comunicar até chegar ao encéfalo. Bom, continuando então, é importante destacar que os nociceptores, os receptores nociceptíveis, eles possuem tanto a função aferente, que é essa que eu acabei de explicar, quanto uma função efetora. O que seria essa função efetora? Bom, então, através, né, da indução do íon cálcio, vai acontecer uma liberação por exocitose de algumas substâncias, alguns neuromoduladores que vão atuar como neurotransmissores. Dentre elas, a substância P é a principal. O que a substância P faz? Ela vai acabar por induzir algumas células do sistema imunológico que, como por exemplo, mastócitos, macrófagos, que vão liberar algumas substâncias algésicas, como por exemplo, histamina, bradicinina, serotonina, que por sua vez vão atuar naqueles receptores de membrana dos nossos receptores e vai fazer o mesmo processo que aquelas substâncias que anteriormente eram intracelulares
foram liberadas após a lesão tecidual, que vão, né, atuar sobre esses nossos receptores e vão induzir o potencial de ação para que haja o processamento da dor. Então, esse processo, ele atuaria como um feedback positivo, porque quanto mais o receptor ele é estimulado, mais ele vai cumprir a sua função efetora, que vai atuar sobre ele mesmo. Então, assim, vai aumentar esse mecanismo de transdução do estímulo nociceptivo. Além disso, através da sua função efetora, pode tomar um outro caminho e liberar, né, também outras substâncias como o CGRP, que é um peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, e também a substância P. Esses dois, por sua vez, eles vão atuar sobre alguns vasos sanguíneos, capilares sanguíneos que estão próximos na região e vai causar uma vasodilatação, o que pode fazer com que algumas substâncias, né, vasculares acabam indo para o meio extracelular, que vão contribuir ainda mais para a inflamação local e o processo da dor. Então, esse basicamente é um mecanismo da transdução do estímulo, em que, em poucas palavras, seria causado pela lesão tecidual, liberação de algumas substâncias que atuam sobre os receptores nociceptivos, causam despolarização, geração de um potencial de ação. Também a função efetora, em que a liberação de substância P, o peptídeo P, que estimula algumas células do sistema imunológico, que por sua vez liberam outras substâncias que também vão atuar sobre os nossos receptores e vão potencializar ainda mais esse efeito de transmissão do estímulo da dor. Bom, essa foi a minha aula. Agradeço pela atenção e é isso. Muito obrigada.